Fiz questão de estar aqui com vocês e gravar esse vídeo para tirar qualquer dúvida, qualquer vestígio de dúvida sobre a terapia em grupo. Se você tem qualquer dúvida, fica até o final. Aproveita e já me diz aqui nos comentários se você já participou, né, da terapia em grupo, dos nossos projetos, ou se essa é a sua primeira vez que você está pensando. Vamos lá. Eu sou Thalita Dantas, sou uma das profissionais aqui da equipe Alfa, que é um time de psicoterapeutas integrativos que tem uma missão muito clara: ajudar pessoas reais, com histórias reais, a se libertarem de padrões emocionais, mentais e físicos que têm impedido, talvez você que está aí ouvindo, a viver o seu máximo potencial. Sabe aquela pessoa bloqueada, estagnada? Então, hoje eu vim aqui te explicar com toda a seriedade e profundidade como funciona a terapia em grupo. Essa já é a nossa sétima edição e tem transformado assim vida em todo o Brasil e no mundo. Já tivemos pessoas que assistiram nossas terapias, nas nossas sessões, pessoas da Bélgica, da Itália, de Portugal. Tem países, né, que o horário aqui não bate com o mesmo horário de lá. Tem pessoas que ficam até de madrugada para esperar porque sentiram poder nas suas vidas, entendeu? Então, são mais de 10 mil pessoas que já passaram por esse processo. Então, é um processo mais do que validado. Uma dessas pessoas, né, algumas dessas pessoas, até hoje, entram em contato conosco, manda o WhatsApp, fala sobre como o grupo foi um ponto assim de virada, porque nós entendemos o que está travando a vida das pessoas, então por isso nós tornamos possível essa virada de chave. Mas antes de te explicar na prática, eu quero te dizer uma coisa. Que esse não é o nosso único trabalho, né? A gente não faz só terapia em grupo. Nós somos uma equipe com atuação clínica diária. O nosso site é psicoterapiaalfa.com, você pode até acessar, e lá apresenta alguns dos nossos serviços, porque são infinitos. Trabalhamos com um sistema de terapia integrativa, que ele é muito mais humano, mais completo, mais eficaz, porque trata o ser humano de todas as dimensões, emocional, físico, bioquímico, energético. Então, nós reunimos psicoterapeutas, naturopatas, terapeutas florais, especialistas em neurociência, saúde emocional, farmacêuticos, enfim, temos uma equipe gigante, todos com formação validada, experiência clínica real, é uma entrada profunda mesmo. Então, entendemos que a ansiedade, a depressão, insônia, fibromialgia, estagnação profissional, desequilíbrios hormonais, compulsões, bloqueios emocionais, traumas, sobrepeso, obesidade, tudo isso, né, nós tratamos lá com avaliações integrativas, exames laboratoriais também, tudo isso nós fazemos. E trazemos uma visão muito ampla e detalhada da saúde em si, o que isso significa para você. Mas agora voltando ao foco de hoje, né, que é a terapia em grupo, que é um dos nossos serviços, muitas pessoas já têm dúvidas se a terapia em grupo você fica lá falando da vida dos outros, né? Você ser obrigado a falar da sua vida, aquele momento se torna algo desconfortável. Eu já quero te dizer com toda segurança, não é nada disso. Se você já participou de um dos nossos projetos, digita aqui embaixo. Você já foi pressionado a falar da sua vida, expor algum problema grave, citar nome de pessoas? Ah, gente, não, né? Nós somos uma equipe com muita ética. A terapia em grupo que fazemos, ela é baseada nos modelos terapêuticos mais eficazes e validados, como o sistema de alcoólicos anônimos. Você já provavelmente já deve ter ouvido falar. E você sabe por que ele funciona? E funcionou por muito tempo, ajudou muitas pessoas, porque muita gente sofre dos mesmos padrões, dos mesmos bloqueios, das mesmas dores invisíveis. E o grupo, ele é um espelho. Cada fala, cada tema, cada exercício provoca uma identificação profunda. O que você ouve, você reconhece e você começa a identificar onde precisa agir. Entendeu? E o mais importante, você não é obrigado a se expor. Tem muitas pessoas que participam de 3, 4, 5, 8 sessões em silêncio. E mesmo assim, colhe frutos profundos. Mas em todos os programas sempre tem pessoas que também desejam falar, compartilhar um trecho da sua história ou compartilhar o que sente. E o mais incrível é ver como essas sessões, né, as pessoas começam a aplicar aquilo ali na sua vida real. Tivemos participantes, por exemplo, que estavam paralisados profissionalmente. Acontece isso com você?
Você criou planos, sonhos, ou você, quando era criança, sonhou em ser alguma coisa, uma determinada função, e até hoje você não conseguiu. Você já parou para pensar por quê? Por que você sofre dessa estagnação? Você hoje desenvolve uma atividade profissional, mas não é aquela que te completa, aquela que enche você de orgulho, aquela que te deixa feliz. Ou, de repente, teve pessoas que ainda não teve oportunidade ainda de ter uma atividade profissional nenhuma. Então, enfim, teve pessoas que se sentiram paralisadas, se sentiam paralisadas, né, que entraram no nosso projeto e conseguiram o quê? Mudar de área, abrir negócios, fazer transição de carreira. Outros, eles viviam presos em relações familiares destrutivas, né? E entenderam que mudar padrões exige técnicas simples. Pessoas também que carregaram feridas antigas, né? Como abandono, rejeição, humilhação. E elas aprenderam que essas memórias, elas moldam a forma de agir sem que a gente nem perceba. Então, observe, quando você ouve a história de alguém ou quando nós, terapeutas, levantamos um questionamento, toca fundo no seu coração, porque você sabe que é esse padrão que você está seguindo, talvez sem perceber. Sem entender, você está colhendo diariamente os mesmos resultados. Já observou que tem pessoas que se envolveram assim com o primeiro parceiro e não deu certo. E o segundo e não deu certo. E parece que está se envolvendo sempre com o mesmo tipo de pessoa. Parece que ele muda de rosto, mas é a mesma pessoa. Então, se isso tem acontecido, será que não é o seu padrão de chegar até aquela pessoa que está sendo repetido? Por isso você tem encontrado as mesmas pessoas? Entende? Então, quando nós começamos a levantar esses questionamentos, você começa a sentir que isso é para você. E aí, nas sessões, nós também vamos falar de maneiras práticas, como agir. Então, quando você começa a colocar em prática no seu dia a dia, às vezes ali na mesma semana, então você começa a ver a diferença de como você realmente vai chegando a novos resultados. E isso muda tudo. Isso muda os ciclos. Quando você muda a maneira de você pensar, você também muda a maneira de sentir, então você muda as atitudes e é impossível não mudar os seus resultados. Porque a diferença de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa talvez estagnada, frustrada, nada mais é do que as atitudes. E o que levou a pessoa a fazer essas atitudes? Esse padrão anterior. O que a pessoa pensou, o que a pessoa sentiu e como a pessoa agiu, chegou àquele determinado resultado. Quando você altera esse ciclo, você naturalmente altera os resultados. E também é sobre isso nós falamos na terapia, e você começa a se identificar. E tudo isso não é uma conversa motivacional. O YouTube, tantas outras redes sociais são cheios de vídeos motivacionais e isso não tem mudado a vida de ninguém. Você pode passar o dia aqui, ó, no celular, ó, passando vídeo, rindo, vendo aquelas mensagens maravilhosas que você passa. Puxa, que mensagem forte, viu? E aí você vai o dia todo assim, isso não muda a vida de ninguém. Nós precisamos de técnica terapêutica baseada em neurociência, psicologia comportamental, terapia da naturopatia. Você precisa entender de algo profundo da mente, de fato, e você precisa estar comprometida. É por isso que o grupo também é um apoio, porque você está ali junto com pessoas que têm o mesmo objetivo. Então você vai entender, por exemplo, né, o que são os ciclos emocionais e como é que eles têm se repetido de forma inconsciente. Isso é muito interessante. Nós não sabemos o que somos muitas vezes. Nós não entendemos por que nós nos comportamos daquela maneira. Nós não sabemos porque sentimos medo de algo que talvez nunca aconteceu. O que, que me leva a ter esse medo? Então você tem um estalo de consciência, acordar para a sua própria consciência. Como os traumas não resolvidos moldam a sua personalidade hoje. Né? Como o seu comportamento social, afetivo, tem sido moldado, até seu comportamento financeiro tem sido moldado pela sua personalidade. Se você for uma pessoa humilde e estiver desenvolvendo um grau de inteligência emocional, você vai entender e vai começar a criar um novo padrão de comportamento. Você vai entender por que você age de maneira reativa, mesmo sabendo que não deveria, ou seja, reage a algumas situações que não deveria reagir. Por quê? Em sã consciência você sabe, eu não fiz certo, né? Não deveria ter feito isso, mas por que então você faz? Porque você sabe que precisa mudar e é tão difícil mudar. O que é, por exemplo, a neuroplasticidade? Como mudar essas conexões cerebrais que têm
prendido você em hábitos autodestrutivos. Como a bioquímica emocional do seu corpo está conectado com a sua rotina, com a sua alimentação, com as emoções que você reprime. Então, durante as sessões, nós teremos e traremos temas práticos com base terapêutica. E vai ajudar você a refletir, a responder no seu caderno ou simplesmente a ouvir e absorver. Se você desejar, você pode adquirir também o nosso material complementar em PDF cada semana, mas as sessões em si são totalmente gratuitas e com essa entrega do nosso trabalho completo. Thalita, então é um trabalho raso porque é um trabalho gratuito. Não, tudo o que nós fazemos é com intensidade. E se você me conhece também, coloca aí embaixo. Se você me conhece, você sabe que eu sou intensa em tudo que eu faço. E os nossos terapeutas aqui na Alfa também são intensos. Então, se nós decidimos fazer algo gratuito, a competência, a qualidade do trabalho vai ser exatamente como se você estivesse pagando, tá bom? Claro que nós temos outros serviços que te dão o que mais oportunidades, como a terapia individual, né? Te dá outras oportunidades por causa do tempo, do modelo de tratamento e tudo mais. Só que como terapia em grupo, nós vamos fazer o nosso melhor, tá certo? Inclusive, por sermos terapeutas integrativos e naturopatas, você também vai entender como é que a natureza pode ser um aliado emocional para você. Vamos dar orientações práticas, né, sobre hábitos, sobre chás, sobre óleos, respirações terapêuticas, ajustes simples na alimentação que podem e vão fazer todo o diferencial no seu humor, na sua disposição, na sua energia mental. E tudo isso com uma linguagem muito simples, para que você possa entender essa profundidade técnica desse processo, né, que merece todo esse carinho. Porque a dor que você sente não é fraqueza, ela é um sinal. Ela é um grito interno pedindo por uma o quê? Por uma reprogramação. É isso que você merece. E nós sabemos fazer isso. Nós já fizemos isso milhares de vezes. Podemos fazer com você também. Por isso que se você sente que está vivendo com freios invisíveis, sabe como parece que a vida está no freio de mão puxado? Que nada vai, você tem uma ideia, não flui, seus relacionamentos não fluem, o seu casamento não melhora, o relacionamento com seus filhos só pioram, você parece que está vendo o tempo voar e você simplesmente está preso, amarrado, estagnado, sem conseguir prosperar, avançar. Né? Parece que você realmente continua preso lá no seu passado, lá nas suas raízes familiares, porque você tem, eu sei que você tem traumas, conflitos internos, né? Confusões mentais, você tem lembranças chocantes, inclusive, na sua vida. Quem não tem? Né? Quem não passou por isso? Eu passei por isso. Você está aqui ouvindo uma pessoa falar, uma pessoa que passou por muitas situações, quem me conhece só um pouquinho, sabe das situações tão difíceis que eu também passei. Então eu entendo você. Os terapeutas aqui da Alfa, todos eles passaram também por traumas e foi o tratamento terapêutico que tirou ele, que me tirou dessa condição de sofrimento, de extremo sofrimento. Não significa que a vida ela vai parar de ter situações difíceis, mas a maneira como você vai lidar com isso é totalmente diferente. Tá bom? Então, se você sente que você tá com esses freios invisíveis, se você tem planos, mas você não consegue executar, se você carrega uma tristeza lá no peito, um cansaço emocional, um desânimo sem explicação, essa com certeza pode ser a sua oportunidade, tá bom? Nós aqui não mascaramos sintomas, nós investigamos as causas. Aqui você não vai ser mais um número, você vai ser realmente ouvido, acolhido, conduzido com responsabilidade. Claro que as vagas são limitadas, porque seria impossível que as vagas não fossem limitadas, né? Mas com certeza é uma chance que está esperando por você, sem você precisar se expor, sem custo, né? O que é algo inédito nesse mundo, e sem medo. Então você pode entrar no grupo, clica no link onde você vê, né? Você tem meu telefone, que é o 15 998 26 7851. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também. Tem o nosso site, tem nosso Instagram, né? Que é o psicoterapia.alfa. Tem o nosso canal no YouTube. Então, vocês têm muitas maneiras de nos encontrar, se sentir acolhido, se sentir de fato preservado. Saiba que você não é o único, nós atendemos milhares de pessoas tanto na terapia em grupo como na terapia individual, nos tratamentos integrativos, nos tratamentos de sobrepeso, obesidade, né? Já tivemos clientes de todos os estados aqui do Brasil, né? E já atendemos pessoas de outros países, como Bélgica, França, Itália, África do Sul, como eu já falei, tanto na terapia em grupo, né? Como na terapia individual. Visite o nosso site,
com certeza essa pode ser uma oportunidade incrível que você deve estar esperando talvez há muito tempo. Só que assim, muda não só quem identifica os problemas, muda quem age. Quem toma uma atitude. E entrar no grupo e acompanhar as sessões é, de fato, o mínimo que você pode fazer por você mesmo, enquanto você não pode pagar um tratamento individual absoluta. Esse é um mega, ultra, power ponto de partida para que você possa, de fato, receber essa ajuda que você merece, tá bom? Conheça mais o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você conhece a gente, se é o primeiro contato, como você chegou até nós, foi alguém que indicou, né? O que mais te aflige. Se você quiser comentar aí, para mim é um prazer ouvir cada um de vocês, tá bom? Deixa qualquer dúvida aí, que para mim vai ser uma honra eu ou a minha equipe aqui tirar suas dúvidas, tá certo? Até mais, te vejo em nossos encontros.